Esta fotografia, tirada no dia 23 de junho de 1957, traz boas recordações à professora Oneide Rocha. Ela era criança e lembra bem da data que marcou o fim das santas missões realizadas pela Igreja Católica. A imagem panorâmica é uma mostra de como era a arquitetura picoense no início da segunda metade do século XX. Essa foto, Jonas, ela mostra a arquitetura de Picos na sua origem. Mostra o casario da Praça Félix Pacheco, casas altas, estilo antigo, uma porta muito alta, com 4 janelas, 2 de um lado, 2 de outro, e tinha como moldura esse paredão, chamado um paredão que começava na esquina, aqui na subida do Morro da Mariana, e até onde foi o consultório do Dr. Fabiano, com escadas e com o paredão, todos do mesmo jeito. E essa foto que retrata também do outro lado da feira, com a casa de seu Joaquim Monteiro, uma casa assim, uma frente também muito bonita, e outras casas, todas emendadas numa da outra, praticamente iguais. Ela foi tirada na lente de Cristino Varão, o primeiro fotógrafo de Picos e por muitos anos, e ela está retratando o dia em que foi fincado o cruzeiro aí no Morro da Mariana, na Aerolândia. É bom registrar também quem eram os missionários. Os missionários de fora eram os freis capuchinhos, chamado Frei Vigílio, Frei Conrado, e também contou com a presença do bispo de Oeiras, que Picos pertencia à diocese de Oeiras, Dom Raimundo. E de Picos nós tínhamos como vigário o padre José Inácio de Jesus Madeira e o padre Rufino, depois Dom Rufino. Ela é uma foto assim muito perfeita. Você vê como é que, sem muita técnica, essa foto ela conseguiu captar o povo, todo o povo, em procissão, subindo o morro, desde da sua base até ao local onde ia fincar o cruzeiro. O comércio efervescente, que faz circular dinheiro e girar a economia, também trouxe consigo outra necessidade: mais espaços, lojas, prédios, avenidas, e tudo isso fez aos poucos desaparecer o charme dos antigos casarios. O historiador Igor Menezes, que tem pesquisado a história de Picos, reclama da ausência da educação patrimonial. Tudo é uma questão de educação patrimonial. Você vê que algumas cidades do interior do Piauí, que são inclusive menores do que Picos, né? Podemos citar Amarante, Piracuruca. Esses municípios eles têm uma preocupação de se manter a sua identidade, né, da época de sua fundação. Então você vê que eles têm uma preocupação em manter os prédios históricos de pé, né? A política de preservação no Brasil, ela não pede que o prédio, por exemplo, fique por completo sem alterações, mas é uma política que ela pede que pelo menos a fachada ela fique com a sua estrutura original. São poucos prédios antigos que resistiram às investidas da modernidade. Os imóveis ainda existentes não contam com garantias de que as futuras gerações poderão, através de suas fachadas, compreenderem como viviam os antepassados que alicerçaram o município. E aí você tem alguns poucos que ainda restam, né? Que é o prédio da Igrejinha. Esse prédio que nós vemos aqui, ele tem 190 anos, né? Em 2030, esse prédio ele vai fazer 200 anos, então, pelo que eu conheço, é o prédio mais antigo da cidade. Você tem o prédio do Mercado Público Municipal, né? Há uma discussão sobre a questão da mudança do mercado, mas aí fica a pergunta, mas vão preservar o mercado? Esse mercado atual, ele vai virar o quê? O que é que vão fazer dele? Né? É outra questão que fica, né? Alguns prédios você vê como o prédio do antigo ginásio Marcos Parente, onde era a Dona Gré.
praticamente abandonado, né, em ruínas. E eu acho que tudo isso é uma questão de educação patrimonial. Se não houver uma política educacional que conscientize a população dessa necessidade de educação patrimonial, de preservação patrimonial, Picos vai acabar sendo uma cidade sem passado. Então, além disso, você tem essa questão da necessidade de uma política municipal, uma legislação eficiente que regulamente a preservação desses prédios. A professora Oneide Rocha, que viveu o período de transição entre as edificações originárias e os prédios modernos, lamenta que a história esteja aos poucos se perdendo. Ela alerta para a necessidade de se criar a cultura da preservação. Vamos criar em Picos, para as novas gerações, uma cultura da preservação histórica. E registrar também, é importante registrar e escrever a história do seu município. Por quê? Porque se não escrever, as memórias vivas vão passando e a história vai se apagando e vai ficando esquecida. E o povo que não conhece a sua memória está fadado a desaparecer. Outros vão chegando, e os que estão aqui não tem mais a história e a memória no coração, na cabeça e na mão. E a história vai passando, vai ficando esquecida.